Mais uma vez, renovar aqui o nosso bom dia, a nossa assistência, tanto presencial, nosso convidado, e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e pela plataforma Webex. Eu recebi aqui, eu estava acompanhando aqui muitos cumprimentos lá do Mato Grosso do Sul, de outros estados do Brasil. Sejam muito bem-vindos aí as pessoas que nos assistem. Muito obrigado por participar dessa nossa discussão, que tem um grande objetivo de transmitir à sociedade brasileira, incutir na sociedade brasileira essa mentalidade de segurança e defesa, que é um dos objetivos da nossa política nacional de defesa, né? Eu vou aqui agora dar continuidade à apresentação, à primeira apresentação do Coronel Faial, entrando agora num campo da segurança, que é a segurança, basicamente a segurança externa, que com o objetivo de apresentar referenciais teóricos e contextualizados ao caso brasileiro sobre o conceito da defesa e a sua amplitude conceitual. Como o Coronel Faial já disse aqui, a palavra segurança ela é polissêmica, né? E isso é um vício, porque a polissemia ela permite que nós, com um conceito, abarquemos uma série de coisas. E quando alguém quer abarcar com um conceito tudo, acaba não definindo nada, não é? Esse simplismo ele impede uma correta definição das coisas, né? Eu vou tentar seguir essas 6 ideias básicas aqui no nosso roteiro e eu vou começar dizendo o seguinte: lá na Roma antiga, eu tive a oportunidade de ver esse livro na Universidade de Salamanca. Está guardado num acervo histórico, uma obra, coisa linda, exatamente essa fotografia que está aí. Que eu não pude fotografar porque a obra ela é manipulada com todo cuidado, né? Um acervo histórico. Quem deseja paz tem que se preparar para a guerra. Então, isso vem lá da Roma antiga e isso dá a constância da obra, né? Porque Vegetius escreveu isso aí no século IV e isto é verdade até hoje. Até hoje. Não é que nós tenhamos uma postura beligerante. Não é isso. É que se você não se prepara para o pior, você não consegue enfrentar as adversidades. Essa é a dura realidade do mundo, da vida, não é? E vejam só, a gente costuma aqui, né? Castro Alves ele virou música na Bahia, né? Praça Castro Alves é do povo, não é? Mas olha só, olha como a sociedade brasileira. Isso aqui foi escrito logo depois da campanha do Paraguai, né? Olha o que o Castro Alves está falando aqui, ó. Uma coisa que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo. Porque nós, para nos prepararmos, para termos um país seguro, defendido, nós precisamos estudar. Não adianta viver só com a prática. A gente precisa, além das lições colhidas no campo prático, trazê-los para a ciência. E, veja só, não se envergonha o livro de Obrear com Sabre, não é? Então, muitas vezes a gente volta, hoje em dia a gente tem visto um retorno. Ah, eu sou tarimbeiro, isso é coisa da época do início da República, né? Eu sou tarimbeiro, não sou bacharel. Não adianta mais no mundo de hoje.
Hoje o tarimbeiro tem que ser bacharel e o bacharel tem que ser tarimbeiro. Nós temos que conjugar a prática à teoria. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Tá? E vejam que Castro Alves falou isso. Não é qualquer pessoa que falou isso, né? Muito bem. Então, nós temos que trazer a defesa para a área do conhecimento. Vejam só. A ciência política, né, que é uma grande área do conhecimento, ela abarca as relações internacionais. Há uma grande briga na academia brasileira de trazer as relações internacionais para fora da ciência política. Eu vejo como um equívoco, porque as relações internacionais elas colaboram com a elaboração da nossa política externa. Política externa é política, e o que é política está dentro da ciência política. Né? Então, muitas vezes, por questões de lobby, defesa de interesse, se tenta extrair isso aí daqui e colocar numa área externa aqui da ciência política. Os estudos de segurança, eles estão dentro desse contexto da ciência política e das relações internacionais. E dentro dos estudos de segurança estão os estudos estratégicos. Isso aqui é uma visão anglo-saxônica. Né? Então, isso é uma visão que domina boa parte do mundo de hoje. Esse livro aqui, eu já não sei mais nem qual é a edição que ele está, deve estar na 16ª, 17ª. Mas ele defende esta ideia aqui. E os estudos estratégicos que estão aqui, estão dentro do estudo de segurança, me perguntaram o que é o CE. CE é o Centro de Estudos Estratégicos daqui da escola. Né? E esses estudos estratégicos, também é uma palavra que se banaliza muito, não são estudos estratégicos organizacionais, não são estudos estratégicos de marketing, não é isso. São estudos estratégicos voltados para a segurança e defesa. Essa é a doutrina que é defendida, é a ideia defendida por esta base aqui, que esses autores aqui são muito, muito famosos, o Colin Graham, um estrategista muito famoso. Então, é o que eles defendem, é essa visão do estudo estratégico. Serve para o Brasil? Talvez. O professor Eurico de Lima Figueiredo, lá da Universidade Federal Fluminense, professor emérito da UF, estudou na Inglaterra, ele diz que os estudos estratégicos não é que as relações internacionais não estejam dentro da ciência política, são áreas que elas podem ter até a sua independência, mas elas se conectam. Tá? Elas têm aqui uma área comum a todas elas. Né? E ele escreveu isso numa reunião da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e isso está consagrado nessa revista aqui, que é do ano de 2015. Por que o professor Eurico defende isso aqui? Porque ele diz que a segurança internacional, quando comparada à ciência política e às relações internacionais, ela abarca uma série de disciplinas, de assuntos, que os cursos de ciência política e de relações internacionais não cuidam. Dentre eles está aqui, lembra que na nossa última discussão aqui nós falamos de polemologia, né? Eu vou falar aqui de polemologia. Então, vejam que são temas que estão aqui, que fazem parte dos estudos estratégicos e que dificilmente um estudante de relações internacionais ou de ciência política vai estudar na universidade. Por isso que ele criou lá na Universidade Federal Fluminense um curso de relações internacionais com ênfase nos estudos estratégicos na segurança e na defesa. Então, uma visão. Quando ele compara os estudos estratégicos ou estudos de defesa, como vai defender aqui o professor Hector Sampierre, ele lista aqui mais uma pilha de assuntos. Nessa transparência aqui aparece a polemologia aqui, que é o estudo da guerra. Tá?
Então, dentro daquela visão do Eurico de Lima Figueiredo, surge um contra-argumento a ele, que é a do professor na verdade, do Instituto Santiago Dantas, lá da Unesp, é o professor Hector Sampierre, ele é um argentino radicado aqui no Brasil, que ele acha que a figura é essa aqui. Você tem a ciência política, as relações internacionais, e aqui o estudo da paz, da defesa e da segurança internacional. Escreveu um livro, além dessa revista aqui, que o professor Eurico também escreveu a ideia dele, ele descreve aqui e nesse livro aqui. Tá? Então, é uma ideia parecida com a do Baylis, do Colin Gray, mas com nuances distintas. E aqui, essa visão aqui do professor Hector Sampierre, ele deu origem, por exemplo, nós vamos à Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, lá nós vamos ter um laboratório de estudos da paz. Na UF nós temos um laboratório de estudos estratégicos. Há uma diferença gritante quando você tenta apresentar um projeto de estudos da área de defesa, lá na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, quando você começa a falar de guerra, peraí, isso aqui não é com a gente estuda a paz. Então, quem estuda a paz para não chegar à guerra e quem estuda a guerra para obter a paz. Mas foi o que eu disse na aula passada aqui. A realidade do mundo é muito mais de guerras do que de paz. O mundo não passou muitos períodos da história da humanidade em paz. Sempre havia guerra. Então, nós temos que estudar a realidade que existe, que é a guerra, para obter a paz. Esse é o meu ponto de vista. Mas isso é uma ontologia que está sendo montada aqui, né? Decorre uma epistemologia que nos leva a essa dicotomia. Tá? Bom, quando eu entro na área do CNPq e da CAPES, nós vamos encontrar uma outra confusão. Porque nós vamos encontrar aqui dentro das ciências humanas, política internacional, estudos estratégicos, aqui que vai entrar as relações internacionais, que está a parte. Estudos estratégicos apareceu aqui, certamente por um lobby do professor Eurico, ele conseguiu inserir os estudos estratégicos aqui, porque ele montou um curso de estudos estratégicos para a defesa e para a segurança, um curso de mestrado, hoje já tem um doutorado em estudos estratégicos aqui, e a defesa ela vai aparecer em outras disciplinas, não está nem dentro da ciência humana. Quando eu vou para a CAPES, eu vou ter aqui os grandes colégios, ciências da vida, das humanidades, ciências exatas, antigamente se falava ciências exatas da Terra, ainda se fala isso. Aí aqui nas humanidades eu vou encontrar ciência política e relações internacionais e abaixo disso os estudos estratégicos de defesa, né, que abarca tudo isso aqui, os cursos de ciência política, de políticas públicas, de relações internacionais. Tá? Então, vejam que nem na área da organização acadêmica, da CAPES e do CNPq, nós temos uma ideia consentânea, uma ideia coordenada. Tá? Resumindo tudo que eu estou falando aqui. Independente da dicotomia que possa existir, nós temos que ver que os estudos estratégicos ou de defesa, desse o nome que queira se dar, está contido na ciência política e é uma área da ciência humana, porque quem faz a guerra são os homens. Né? Os homens que fazem a guerra, os homens que sofrem os efeitos da guerra. Então, está dentro das humanidades. Tem que ser olhado assim, não é uma ciência exata, né? As relações de causa e efeito não são diretas e constantes. Por isso que existem lugares, na Inglaterra, você vai fazer um curso de estratégia, você vai receber um título não de mestre da ciência, não é um Master Science, é um Master of Art. Então você é um artista, porque cada estratégia é uma estratégia diferente. Então, conceber uma estratégia para um determinado
evento, um determinado conflito, um planejamento qual que seja, é como esculpir uma obra de arte. O artista não vai esculpir duas iguais, né? O artista não trabalha como uma impressora 3D, né? O artista é o artista. Ele faz aquela obra é singular, é só aquela, né? Então, resumindo tudo aqui, quem estuda a guerra tem que subordinar isso aqui à política. Foi a discussão que nós tivemos também na aula passada da guerra subordinada à política, não a política subordinada à guerra. Porque quando eu subordino a guerra política, eu tenho mecanismos de controle, de freios sobre a atividade bélica, sob o uso da violência. Tá? Se eu parto para aquela solução de Foucault, de que o mundo é uma guerra e a política é uma decorrência dela, eu fico sem mecanismo de frenagem da violência. Tá? Então é por isso que nós pensamos em trabalhar dessa forma. Tá bom? Bom, dito tudo isso, já vimos que a ciência, a defesa é os estudos de defesa, o estudo estratégico, é uma ciência que precisa ser estudada, é importante estudar isso. Vamos tentar conceituar. O mesmo Thomas Hobbes, que o Fael abordou aqui na primeira apresentação, ele, quando começa a fazer as definições dele lá no seu Leviatã, ele nos adverte sobre isso aqui. Ó. Se eu não definir corretamente as coisas, eu não faço ciência. Então, para que você consiga elaborar algum pensamento científico crível, sustentável, é preciso definir as coisas, sabendo do que se está falando. Senão a gente entra naquela famosa conversa de bar, né? Conversa de boteco, conversa de bêbado, que está falando uma coisa e ninguém está entendendo o que está se falando. Bom, o professor Hector Saint-Pierre, ele diz o seguinte, o Hector Saint-Pierre é um filósofo, né? Então, ele, como filósofo, ele diz, os conceitos, como ferramenta epistêmica, então nós saímos de um pensamento, uma ontologia criada e vamos passar agora para uma área de estudos, aqui, uma epistemologia. Ela ilumina as partes delimitadas da realidade complexa, ou seja, ela clarifica uma coisa complexa, né? E mostra relações causais que dão dinâmica a determinado fenômeno. Assim sendo, a nossa política nacional de defesa, ela define aqui, ó, isso é a retórica oficial do Brasil, ó, medidas e ações. Então, é a primeira grande diferença do pensamento da segurança para o pensamento da defesa. Segurança é sentimento. Então, as senhoras, os senhores, num determinado local, sentem-se seguros. Então, quando eu coloco uma placa ali de, em caso de incêndio, tem uma porta vermelha ali, que o senhor pode sair, a senhora pode sair, tem uma placa apontando para aquilo ali. Né? Quando estamos num cinema, num teatro, aparece aquela, em caso de incêndio, siga orientações dos nossos brigadistas. Isso vai lhe transmitir uma sensação de segurança. A defesa não é sensitiva. A defesa, ela decorre de uma ação. Defesa é cinético, é agir. São ações, diferentemente da defesa, da segurança. E a nossa retórica diz que é com ênfase no campo militar, para a defesa do território, soberania e interesses nacionais, contra ameaças preponderantemente externas. Quando vamos ao caso de Portugal, a retórica oficial de Portugal é mais ou menos a mesma. Eu quando trabalhei com isso, eu procurei usar bastante a literatura portuguesa, porque quando a gente utiliza literaturas que necessitam de tradução, a tradução sempre distorce um pouco as coisas, né? Na literatura portuguesa, a gente já é mais fácil é mais difícil cometer esses deslizes, né?
qualquer agressão ou ameaça externa. Quando eu vou na retórica oficial chilena, atores internacionais, segurança externa, objetivos livres de interferência externa. O professor Balesteiro, né? O Balesteiro foi consultor da ONU de segurança, né? É um personagem muito conhecido. Ele faz uma crítica à retórica oficial da Espanha. Olha aqui. Ó. Ele cita no livro dele que a política de defesa tem por finalidade a proteção do conjunto da sociedade espanhola, de sua Constituição, valores superiores, princípios, né, consagrados. Olha aqui. Tem por objetivo contribuir para a preservação da paz, segurança das reformas, de compromisso firmado. Falou, disse pouco. Aí eu volto no professor Eurico, que ele, numa visão filosófica também, juntamente com o professor Hector, ele diz que a natureza ontológica e epistêmica dos estudos estratégicos, para ele, estudos de defesa são estudos estratégicos, é a política. Então, ele consagra que os estudos estratégicos, estudos de defesa, estão subordinados à política. O seu ser mais íntimo e profundo é político. A sua pele é política. E a partir deste ângulo aqui, ó, é que se constrói o complexo de defesa e de segurança nacional e internacional, tá? Que precisam estar embasados num referencial teórico conceitual. Além disso, vejam o que ele fala aqui. Ó. Objetivo exterior coercitivo para fora faz com que o nacional se alargue e se situe no internacional. Ou seja, ele foca a defesa na segurança externa. Volta ao professor Hector. Ele puxa a cultura grega. A defesa é externa. Seu objetivo é contra o xenos, o estrangeiro, atores externos, não sendo construída somente por militares, mas por toda a sociedade. É por isso que nós tentamos levar essa mentalidade de segurança e defesa para a sociedade, porque quem constrói isso é a sociedade, não são os militares. Como os espanhóis falam, não são os uniformados que vão construir isso. É a sociedade como um todo. Resumindo também, defesa é cinética. Atividades voltadas para cenários externos. Não é tema somente afeto à pasta da defesa, tampouco às Forças Armadas. É um tema de toda a sociedade. Então, todo esse arcabouço teórico que eu trouxe para as senhoras e para os senhores até o momento é para dizer que, estudando a defesa, estudando, né, essa disciplina, nós vemos que a base dela é para a segurança externa, é voltada para fora do país e não para dentro. Ou seja, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, elas são totalmente dedicadas à defesa e à proteção do Estado. Isso aí, pega-se o livro do Samuel Huntington, por exemplo, Soldado do Estado, ele vai ser muito claro nisso, né? As Forças Armadas, elas existem para proteger o Estado. Não o Estado somente político, o Estado, a sua integridade territorial, a sua soberania, não é? A população que vive dentro do Estado. É para isso que as Forças Armadas foram criadas, para defender essa entidade, esse ente, o Estado, de ações externas. Não é? É para isso que as Forças Armadas foram criadas. Mas as demais pastas,
todas as capacidades nacionais, aqui eu incluo o pensamento acadêmico, a iniciativa privada, todos têm responsabilidade nisso. Todo mundo tem responsabilidade nisso. Diferentemente do que está escrito no artigo 144 da Constituição Federal, policiais militares não me deixam mentir sozinho aqui. O que está lá no artigo 144? A segurança pública é um dever de todo mundo, né? Todo mundo. No artigo 142 isso não está escrito. Mas é uma realidade. É uma realidade, é um fundamento teórico. Tá? Aí eu perguntei isso, né? Não perguntei isso para os senhores sobre a defesa? O que os senhores avaliam, né? Aí a resposta que as senhoras e os senhores deram, diferentemente do questionamento que foi elaborado pelo Fayal, aqui as respostas foram bastante divididas, né? Boa parte do grupo foi em cima da definição que está no livro branco da Defesa Nacional, está na estratégia, na Política Nacional de Defesa. Bateu aqui, ó. Está no glossário das Forças Armadas, né? Uma parcela um pouquinho menor aqui, que é um assunto que afeta todas as capacidades nacionais, é verdade. Ninguém respondeu que era uma característica cinética, mas a verdade é que tudo aqui está certo. Então, esse 32% aqui foi que cravou corretamente a resposta. Porque esta é a realidade da defesa. É tudo isso aqui. Ó. A defesa é tudo isso. Tá? Defesa é ação, não é sensação. Defesa é um assunto afeto ao Estado como um todo. E defesa é um conjunto de atitudes que tem ênfase na expressão militar do poder nacional, voltada preponderantemente para fora. Certo? Então, o resultado da nossa enquete, temos aqui um terço da turma gabaritando aí Tudo isso que eu falei até agora é para chegar na amplitude conceitual da defesa. Eu me baseio para tratar da amplitude conceitual da defesa nessas duas obras aqui. Quem tiver a oportunidade de comprar ou de ter esse livro aqui, o livro o pessoal chama de Peresati, né? Esse livro é muito caro, muito caro. Eu ganhei esse livro, mas ele é muito caro. É uma obra excelente. Tá? Trabalha com definições, é uma obra muito boa. Então, tem aqui o artigo do professor Eurico Figueiredo e as conceituações do Peresat. Neste livro aqui do Peresat, nós vamos encontrar que a defesa ela segue uma lógica bastante cronológica. Ela começa com uma visão tradicional da defesa restrita, Força Armada instrumento de defesa, ameaça externa. Com o passar do tempo, ela se alarga, a gente começa a usar os instrumentos da defesa de forma interdisciplinar, interagencial, né? Aí chega a um caso ideal da integração. Vamos citar aqui um exemplo, na Colômbia. Hoje, na Colômbia, nós temos as forças policiais e forças armadas misturadas num comando único. Né? Isso não é uma realidade só da Colômbia. Existem países que não têm mais força armada. A gente vai no Panamá, na Costa Rica. Não é? Na verdade, tem forças policiais robustas, não é? Que basicamente são forças armadas que são forças policiais. Então, é um sistema que juntou tudo. E isso aqui começa a dar errado, aí você entra no que eu chamei aqui de securitista, que você dá a volta e chega de novo ao tradicionalismo. Então, essa é uma visão que está lá, a gente encontra no livro do Peresat. O professor Eurico, ele defende dois modelos. Que a defesa ela pode ser no modelo amplo e no modelo restrito.
eu simplificando aqui para todos, eu optei por essa definição do professor Eurico, porque ela é nacional, ela é autóctone e ela foi construída com base numa realidade muito brasileira, né? E eu vou tentar contextualizar o Brasil nesse viés aqui para ver como é a defesa no Brasil. Ela é vista de uma maneira ampla ou de uma maneira restrita, não é? Então, assim está definido pelo professor Eurico aqui. Ó. O que é um viés restrito da defesa e um viés amplo da defesa. Tá? Eu vou bater cada tópico desse aqui tentando avaliar o Brasil aqui. Tá? Bom, o conceito restrito, ou estrito senso da defesa. Vamos ver aqui. O Brasil, ele demonstra força e exibe poderio militar para o mundo? O Brasil faz isso? Acho que não. Acho que não. Se nós formos pegarmos os países dos BRICS, BRIC tradicional, nós vamos ver que o Brasil aparece lá no Global Firepower como a 17ª capacidade militar do mundo. Estados Unidos, China e Rússia são os 3 primeiros. Então, nós nos inserimos num bloco com um poderio militar muito pequeno. A nossa diplomacia é respaldada pelas forças das armas? A retórica, 100% é. Está lá no nosso livro branco da Defesa Nacional. Não é? Aqui a ESG, o ministro Celso Amorim, quando era ministro da Defesa, ele passava ali naqueles bustos ali na frente do prédio do comando, e ele dizia assim, é o único lugar do mundo em que eu vejo o patrono da diplomacia junto com o patrono das Forças Armadas numa mesma linha de bustos. Ele disse que nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Porque isso é uma herança que nós temos do nosso império e que nós respaldamos a diplomacia com a força das armas, que é uma coisa lógica no mundo todo. Né? Qualquer grande, média potência pensa dessa forma. Né? O Brasil faz isso. Nós temos foco na manutenção da paz? Sim. Sim. Está na Constituição, tanto no texto constitucional quanto na lei complementar. Temos capacidade dissuasória e poder para resistir às agressões? Com tranquilidade, eu digo que não. Nós temos uma capacidade dissuasória muito restrita ao nosso entorno regional aqui. Nós não temos capacidade dissuasória para enfrentar as grandes potências do mundo. Né? Aqui o Atlântico não está aqui, né? Mas se nós colocarmos o Atlântico do lado desse porta-aviões, os senhores foram visitar aqui do George Washington, não dá nem para comparar, né? Não dá nem para comparar. Nós temos um potencial para almejar uma situação destacada no sistema internacional? Temos. Temos. O Brasil é protagonista aí no Fórum da ONU, né? Nós abrimos a reunião da ONU. Né? O Brasil tem potencial para isso. Eu acho que tem. Somei e dividi 60 contra 40. Tá? Ou seja, o Brasil se enquadra num espectro restrito para a defesa nacional, segundo essa teoria. Vamos agora para o amplo. A nossa defesa está radicada nos limites da sociedade? Eu vou afirmar que sim. Poucas ações em guerras externas, né? Grandes conflitos, Guerra do Paraguai, uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial já foi uma participação um pouquinho maior, mas, basicamente, os nossos mecanismos de defesa, eles são empregados domesticamente. Pode pegar o passado aí, a gente começa a ver. Proclamação da República, né? Revolução de 30, a Constitucionalista de São Paulo, né? A sequência depois da Segunda Guerra Mundial da mudança
do Estado Novo para um governo de viés democrático, consequência da Segunda Guerra Mundial. Depois nós temos o movimento de 64, não é? E por aí vai. Até hoje nós falamos da interferência dos meios de defesa na política, transições tuteladas, não é? Até hoje se diz isso aí, as Forças Armadas como poder moderador, não é? Até hoje se fala disso, né? Então, nós temos essa realidade de termos Forças Armadas direcionadas para os limites internos do país, doméstico, o que não acontece em outros países do mundo, né? A gente vai na Argentina aqui, é uma discussão séria, no Chile é outra, né? Quanto a isso. Quando nós vamos avaliar esse estágio de maturidade política do Brasil, eu justifico que nós não somos imaturos e tampouco maduros. Então, nós estamos, ao meu ver, no meio do caminho, né? Nós poderíamos avaliar que o Brasil, nós tivemos uma sequência de impeachment, depois de 88, né? Tivemos 2 presidentes depostos do cargo, né? Receberam impeachment. Isso aí revela uma imaturidade política, porque a gente não consegue, ninguém consegue governar o Brasil, porque não compõe com o Congresso, né? Nós temos uma Constituição de modelo parlamentarista para um modelo de governo presidencialista, né? Nós temos um presidente e uma Constituição que tem moldes parlamentaristas. Isso foi uma realidade, né? A nossa Constituinte ela foi moldada para aquele referendo que nós tivemos após a Constituição, que nós votamos, eu votei, se nós queríamos a monarquia, o presidencialismo ou o parlamentarismo. Acho que alguns aqui podem ter, não sei se nós estamos muito passados, votaram nisso, né? Eu morava em Petrópolis, votei na monarquia. E vejam só, ganhou o presidencialismo e a Constituição ficou no modelo parlamentarista. Então, eu digo que nós não temos essa maturidade política. Mas alguém pode falar, não, peraí, mas nós tivemos impeachment, mas o país não ruiu. Continuou. As instituições funcionaram. Então, esse é um pequeno exemplo de que nós estamos no meio do caminho, né? Estamos no meio do caminho. Nós temos um desenvolvimento social favorável? Temos. O Brasil é uma sociedade desigual, completamente desigual, né? Economia desfavorável? Não, a nossa economia é boa. Nós estamos oitava, nona, 10ª economia do mundo. Não dá para dizer que o Brasil é um país que tem uma economia desfavorável. Domínio tecnológico. O Brasil vive de altos e baixos, é como uma maturação política. Nós conseguimos desenvolver, temos uma indústria aeronáutica, nós fabricamos helicópteros. São 8, 9 países do mundo que fabricam helicópteros. Nós fabricamos aviões a jato, né? Estamos aí desenvolvendo um caça de 5ª geração, junto com a Suécia. Daqui a pouco esse caça vai ser fabricado aqui no Brasil. Então, nós fazemos coisas do arco da velha. Mas, durante a pandemia, a gente não conseguia fazer máscara, né? Não conseguia ter ventilador para ventilar os... né? Dependemos de fármacos de todo lugar, né? Então, assim, nós fazemos muita coisa de altíssimo grau tecnológico e não fazemos outras, né? É uma coisa confusa. Então, eu acho que nós estamos no meio do caminho. E o nosso posicionamento geopolítico é desfavorável? Não. O Brasil tem uma posição geopolítica excepcional. Nós somos um dos países baleia, né? Um professor da USP, o professor Vanderlei, ele clivou essa teoria dos países baleia, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Rússia, China. São países que têm um imenso potencial, né? Uma base territorial imensa e com muitas riquezas, muitos recursos, né? Então, nosso posicionamento geopolítico ele é favorável. Disponibilidade de recursos naturais. Falta recurso natural no Brasil? Não, né? Condições demográficas desfavoráveis? Também não. Nossa população ainda é jovem, nós estamos envelhecendo, mas ainda temos uma população jovem. Capacidade de mobilização interna? Não temos. Não temos.
Não temos. Pode falar o que quiser, não temos. Nosso Sistema Nacional de Mobilização, ele anda rastejando. Tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. Quando você vai numa indústria e quer fazer uma catalogação daquele produto da indústria que ela produz, o primeiro pensamento do empresário é: pô, o governo está entrando aqui para fazer um inventário aqui do que eu produzo, vai querer me taxar, vai olhar aqui as minhas finanças. Fazer qualquer coisa em termos de mobilização do Brasil é difícil. Eu me lembro que uma vez eu fui numa prefeitura do interior do Pará. Cadê o nosso coronel do Pará? Fui lá no interior do Pará. Como é o nome daquela cidade? Capital do açaí. Como é que é o nome dela? Chegamos lá para fazer um cadastro de hospitais, escolas e hospitais para fim de mobilização, para transformar aquilo ali em quartel, tá? Base para receber tropa. O prefeito foi para Brasília dizer que nós estávamos fazendo uma devassa no município. Na verdade, a gente sabia que havia ali estimando a maior o número de leitos de pessoas e crianças nas escolas para receber mais dinheiro do Fundo Nacional da Educação e da Saúde. Acontecia isso. Mas aí nós não estávamos olhando isso, mas ele achava que era isso que estava acontecendo, né? Nós estávamos querendo ver as instalações. E cultura de defesa. Nossos níveis são baixos. É por isso que nós estamos tentando desenvolver esse trabalho aqui para aumentar o nosso nível de segurança e defesa. Tá? Cultura. Somei e dividir. Dá esse número aí, 60 com 40 também, 20 de neutro. Ou seja, moral da história. O nosso país, ele se enquadra no modelo restrito. Pela quantidade de riquezas, pelo que nós temos a defender aqui, nós temos que ter forças armadas voltadas preponderantemente para fora, para a proteção das nossas ameaças. É o cerne da nossa, tem que ser o cerne da nossa cultura de defesa. Mas isso contrasta com diplomas vigentes. Por quê? Quando nós vamos ao artigo 142 da Constituição, no próprio texto constitucional, já além dessa missão precípua aqui, e eu defendo a tese de que ela é precípua porque está escrito primeiro, quem redige um documento sempre se preocupa com isso. O que é mais importante, eu escrevo primeiro. Isso é técnica redacional. É mais importante, eu escrevo primeiro. Então, defesa da pátria, eu escrevo primeiro. Isso aqui vem depois. Só que isso aqui é doméstico. Isso aqui é segurança externa. Quando nós fizemos a lei complementar, tanto a 97, com a 117, a 136, nós atribuímos às Forças Armadas uma série de missões subsidiárias. Uma série de missões subsidiárias. E essa aqui, por exemplo, ó, cooperação com o desenvolvimento nacional e defesa civil, participação em campanhas institucionais, isso aqui foi muito bom na Covid, foi muito bom. Enquanto em Portugal estava discutindo no Congresso o emprego das Forças Armadas para ajudar na Covid, aqui nós estávamos empregando já, né? Porque a lei nos facultava isso aqui. Policiamento na fronteira. As Forças Armadas têm a missão de policiamento na faixa de fronteira. São 150 quilômetros da faixa de fronteira, né? E nós temos essa missão aqui, precípua, de executar trabalho de polícia ostensiva. Né? E que, às vezes, por ausência do Estado, esse policiamento se torna até judiciário também. Né? Então, vejam só que a lei ela nos joga para dentro, joga os instrumentos de defesa para dentro do território. Aí eu tive o trabalho da criação do Ministério da Defesa até 2020, listar 1.006 atividades realizadas pelas Forças Armadas brasileiras. Então, fizemos uma pesquisa junto ao Estado, maior conjunto das Forças Armadas, Comando de Operações Navais, Comando de Operações Terrestres e o Comando da Força Aérea, que eu já não sabia mais se era COMPREP, se era... Como é que é? A Força Aérea agora tem Comando de Preparação, tem outro, como é que chamou? O COMAI, eu tive que perguntar para os dois. Tinha arquivo que estava com um, arquivo que estava com outro. E cheguei a essa conclusão aqui, ó. Defesa da pátria é 34%. E olha que aqui tem até a viagem de ouro aqui
da Escola Naval está aqui. Acontece todo ano e eu fui computando ali, porque considero que a viagem das aspirantes da Escola Naval é para ensinar o oficial da Marinha a utilizar um navio de guerra. Então, é defesa da pátria. Tem mostra de bandeira, né? Tem muita coisa ali, mas basicamente é isso. Mas 66,41% das atividades que as Forças Armadas do Brasil desempenham são voltadas para desenvolvimento e segurança. São ações de caráter desenvolvimentista ou securitário. Garantia de votação e eleição, garantia da lei e da ordem, né? Aquela operação da Maré, a operação do Complexo do Alemão, a intervenção que houve aqui no estado do Rio de Janeiro, são horas e horas de efetivos empregados. É uma coisa que não se tem ideia da quantidade de operações que estão dentro desse contexto aí. Tá? Eu tive muita dificuldade com a Força Aérea, de obter algumas informações, mas eu não sei se as senhoras e os senhores sabem, mas a Força Aérea tem pelo menos uma aeronave, pelo menos uma, pronta para fazer transporte de órgãos. Vocês sabiam disso? Está lá, pelo menos uma. E a quantidade de órgãos para transplante que a Força Aérea empregou, a quantidade de horas voadas, é muito grande. Isso aqui eu fui pescando e fui tirando daqui. A Comissão de Aeroportos da Amazônia, da Força Aérea, também horas e horas de trabalho. O efetivo da Força Aérea empregado no controle do espaço aéreo, vocês têm ideia de quanto é? 12 a 13 mil pessoas, 12 a 13 mil almas são voltadas para o controle do espaço aéreo. O efetivo da Força Aérea é 70 mil. Então, vejam quanta gente está voltada para isso. Né? Controla o tráfego militar? Controla, mas controla muito também a aviação civil. Né? Então, são missões de toda ordem. A Marinha do Brasil, com essas atividades de capitania dos portos, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. O controle de produtos controlados por parte do Exército, louco. Né? É uma coisa inimaginável. É um consumo de horas muito grande. E aí eu paro para pensar, por que esse transplante de órgão, tá certo, é um avião da Força Aérea, mas não poderia ser feito com táxi aéreo? Por que não? Né? Pergunto. Seria desviar menos da atividade fim. Né? E por aí vai. Né? Por aí vai. Né? Bom, então eu termino aqui voltando ao Thomas Hobbes, né? Comecei com Hobbes e volto para ele. A soberania é a alma do Estado. Né? Então, nós temos que ter meios para defender. Quando eu gasto, porque tudo nessa vida é homem, hora, recurso. Homem, hora, recurso. O pessoal que trabalha com engenharia sabe, não tem obra que vá para frente sem gente trabalhando e dinheiro, né, para tocar a obra para frente. Então, para que o país vá para frente, para que as Forças Armadas cumpram a sua missão, ela tem que empregar gente e precisa de recursos. Né? É isso que assim que ela vai funcionar. Se ela pega os recursos e o capital humano que ela tem e desvia da atividade fim, ela está deixando de se preparar para a atividade fim. A realidade brasileira hoje é essa. Mostrei ali. Quase 70% fora da atividade fim. Então, eu estou mostrando aqui uma realidade. Agora, é isso que a sociedade brasileira quer? Se é isso que quer, ela é soberana. O poder emana do povo e por ele se exerce. Mas o mundo está aqui, ó. Guerra toda hora. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tem um livro chamado Engenheiros da Estratégia. Que esse Marechal do Ar inglês, ele falou isso aqui, ó. Isso aqui remete à briga canhões versus manteiga, né? Isso aqui foi um prêmio Nobel de economia dos anos 70. Mas nós temos que pensar.
O serviço social que um governo pode prestar ao seu povo é mantê-lo livre e vivo. O mundo está aí, conturbado. Se nós não temos os meios para manter o povo com a sensação de segurança, nós estamos fadados a um insucesso. Tá bom? Então, as ferramentas, os instrumentos da defesa, quem for visitar a Academia Militar, os senhores vão visitar a Academia Militar dos Agulhas Negras, vão ver esse vitral lá. Fizeram agora? Prestaram atenção nesse vitral aqui? Olha lá. Ó. É a última, os instrumentos de defesa do país é o último argumento, é a última ratio regis, é o último argumento que o país tem. É a força onipotente, subjuga qualquer coisa. Então, uma vez desafiado, eu tenho que ter a capacidade de falar sim quando eu quiser dizer sim e dizer não quando for não. E a gente só faz isso sendo forte. Essa história de smart power, soft power, são substantivos adjetivados e sempre adjetivando o power. Se você não tem força, não adianta, ela não será inteligente, não será leve, não será, porque você não tem a força. Então, para quem quer ter soft power, quem quer exercer o smart power, tem que ter power, tem que ter força, tem que ter o hard power. Se você não tem força, você não exerce nenhuma dessas balelas que se fala aí. Tá? Me perdoe o homem do smart power, como é o nome dele? O Joseph Nye. Me perdoe o Joseph Nye, mas ele estava escrevendo para uma realidade muito própria dele, dos Estados Unidos. Né? Então, é fácil para os Estados Unidos exercer o hard power, o soft power, o smart power, porque força não lhes falta. Mas nós queremos fazer a mesma coisa, copiar isso, sem ter a força. Porque nós desviamos as nossas forças, a energia que nós temos, para atividades que não são restritas a forças de defesa. Tá? E com isso aqui eu encerro a apresentação. Passei muito, Fael, do tempo? Passei, desculpe. Mas vamos ao intervalo, né? Almirante, se o senhor me permite, vamos proceder ao intervalo. 10 minutos de intervalo, obrigado.